Nessa manhã eu queria compartilhar uma palavra do Senhor e eu creio que a Sayase, no momento aqui inicial do culto, ela já deu um spoiler. Quando ela estava orando e falando sobre ser guiado pelo Senhor, ser cheio do Senhor, na oração ela falou até sobre a gente tomar decisões guiadas pelo Senhor e eu creio que Deus já estava dando um spoiler da palavra, amém? Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. A gente vai começar nesse texto, depois a gente vai para uma outra palavra. Mas eu queria que você guardasse esse versículo no coração, porque a gente vai ler uma outra história a partir dessa perspectiva. Então, que você guarde esse versículo no seu coração e vá se lembrando dele durante a palavra. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo escreve: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por essa manhã. Senhor, por testemunhos tão lindos da Tua obra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas famílias que chegam na nossa igreja. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos que estão aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que nós temos de festejar o Teu nome, Senhor, nessa manhã. Porque o Senhor é o motivo da nossa alegria, Senhor. E nós não vivemos por aquilo que é transitório, mas por aquilo que é eterno. Senhor, vem sobre nós, vem sobre a Tua igreja nessa manhã. Espírito Santo, eu te peço, sopra, Senhor, sobre nós, sopra renovo, Senhor, sopra alegria nos corações, Senhor, sopra, Senhor, um fogo, Senhor, que venha queimar dentro de nós, de amor pelo Teu nome, de amor pela Tua presença, Senhor, de amor pela Tua igreja, Senhor. Eu te peço, acampa, Senhor, os Teus anjos, Senhor, ao redor da Tua igreja nesse momento, em nome de Jesus, Senhor. Nós repreendemos toda distração, toda perturbação na mente, em nome de Jesus. Ao redor, Senhor, também nas ruas ao redor da Tua igreja, Senhor. Eu te peço, Senhor, os Teus anjos, Senhor, acampados, Senhor, ao redor. Senhor, livrando de toda violência, Senhor, de toda perturbação, Senhor, aqui ao redor da Tua igreja, durante esse momento de culto, na saída do culto, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor é livre, Senhor, nesse ambiente. A liberdade do Espírito Santo nesse ambiente, vai operando cura, vai operando milagres, vai operando renovo, vai derramando, Senhor, a Tua unção sobre as nossas vidas, que eu diminua e que o Senhor cresça, Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se assentar. Amém. Como eu falei, a gente começou em 2 Coríntios, mas eu quero que agora a gente pule lá para Ruth. Eu sei, é um salto temporal gigantesco. Vamos lá para Ruth? Agora, Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. A gente vai ficar só no capítulo 1 nessa manhã, porque no capítulo 1 já tem muita coisa para a gente pensar aqui. Ruth capítulo 1, eu creio que muitos de vocês já conhecem essa história, mas eu queria que a gente pensasse a partir dessa perspectiva do transitório e do eterno. Ruth capítulo 1, versículo 1 e 2, por enquanto. A Bíblia diz: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ficaram lá. Primeiro a gente precisa entender o contexto desse livro, dessa passagem. No começo aqui a gente leu que na época dos juízes. Se você estiver afiado com o livro de Juízes, você vai se lembrar que existe uma frase que se repete constantemente nesse livro, que é: cada um fazia segundo parecia bem aos seus olhos. No português bem claro, cada um fazia o que queria. Era basicamente assim a filosofia daquele tempo. Tinha lei de Deus? Tinha lei de Deus, tinha sacerdote, tinha local de adoração. Deus continuava reinando sobre Israel. Mas na prática, cada um fazia o que queria. E é nesse contexto que essa família vive. Num contexto em que as pessoas até têm a lei de Deus, mas cada um faz o que quer. E a gente vai aqui a família de um homem chamado Elimeleque. E a curiosidade é o que significa Elimeleque.
significa meu Deus é rei. Olha que bonito, o homem era crente. Olha, meu Deus é rei. Eu imagino que ele tinha talvez um quadro na casa dele falando meu Deus é rei. Ele talvez tinha orgulho de falar, olha, meu nome significa meu Deus é rei. E como nós, muitas das vezes, ele tinha esse jargão, esse costume, um hábito de falar meu Deus é rei. Mas a pergunta é, será que Elimeleque vivia de acordo com essa declaração de fé ou de acordo com a filosofia do seu tempo de eu vou fazer o que eu quero? E, como a gente viu aqui nesse texto, houve uma crise. Houve uma situação de fome na época. E, geralmente, as situações de crise, elas revelam o nosso coração. As situações difíceis, quando as coisas fogem do controle, quando o nosso projeto de vida não sai bem do jeito que a gente gostaria, essas situações têm a capacidade de trazer para fora o que, na verdade, está no nosso coração. Muito além do nosso discurso, as situações de crise trazem à tona a nossa prática. E é isso que acontece aqui na família de Elimeleque. Quando a crise vem, ele ouve falar que em Moabe as coisas estavam melhores. Em Moabe estavam inaugurando bons condomínios. Trazendo aqui para a nossa linguagem de hoje, Moabe tinha condomínios bons, tinha piscina para as crianças, tinha inaugurado boas escolas por lá, o mercado estava aquecido, boas oportunidades de negócio. Então, por que não ir para Moabe? Não é verdade? O que tinha de mais se mudar de Israel e ir para Moabe? E, meus irmãos, o problema não é se mudar, porque Abraão se mudou. Abraão sai de Ur e vai para a terra que Deus falou para ele. O problema é que Elimeleque, ele olha uma oportunidade e vai. Ele não vive segundo a declaração que havia no seu nome, mas ele vive segundo a filosofia do seu tempo. Eu vou fazer o que eu quero. E não é muito diferente da forma como muitas das vezes a gente toma as decisões. Eu vou escolher tal coisa porque tal coisa vai me dar mais dinheiro. Eu vou escolher tal coisa porque a oportunidade lá é melhor. Eu vou fazer de tal jeito porque tal jeito me falaram que vai dar mais certo. Essa é a filosofia do nosso tempo. Onde tem mais dinheiro é para lá que eu vou. Onde eu vou crescer é para lá que eu vou. Se lá está melhor é para lá que eu vou. E é isso que a gente às vezes tem que tomar cuidado na nossa vida. Com base no que a gente toma as nossas decisões. E como eu falei, Elimeleque, ele vê ali uma grande oportunidade para sua família, bem intencionado, meus irmãos. Que pai de família não vai querer buscar melhores condições para os seus filhos? Muito bom, muito bonito. Porém, o problema era a custa de que Elimeleque queria se mudar. O problema não era se mudar, meus irmãos. O problema era sair da terra prometida, que estava em crise, mas ainda era a terra prometida, e ir para Moabe. E Moabe, apesar dos condomínios muito bons, apesar do desenvolvimento socioeconômico de Moabe estava bombando, não era um lugar da presença de Deus. Só para relembrar a origem de Moabe. É uma história das mais bizarras da Bíblia. Só para te lembrar. Moabe tem origem no incesto. Só para relembrar, em Gênesis, a família de Ló mora num lugar agradabilíssimo, para não dizer o contrário, chamado Sodoma e Gomorra. Eles estão morando lá um tempo, e quando o Senhor anuncia que aquela cidade vai ser destruída, Abraão ora, pede misericórdia ao Senhor, o Senhor envia anjos, tiram a família de Ló de lá. No meio do caminho, a mulher de Ló olha para trás, vira uma estátua de sal, fica pelo meio do caminho. Ló pega suas filhas, sai correndo, vai fugindo. E a origem de Moabe é justamente de pessoas querendo dar jeito nas coisas, independente das circunstâncias, independente das consequências. E Ló está ali com as suas duas filhas, e as duas filhas pensam, o que vai ser da nossa vida agora? A gente não tem marido, não tem filho, e aí? Vamos embebedar o nosso pai, a gente dorme com ele, engravida, e o futuro está garantido. E é isso que acontece. E um dos filhos que nasce desse incesto é Moabe. Essa é a origem desse povo. E é para lá que Elimeleque quer ir. As oportunidades eram boas do ponto de vista financeiro, mas e o espiritual? E, meus irmãos, a gente tem um 2024 inteiro pela frente. E a gente precisa pensar, as nossas decisões vão ser baseadas no que é melhor financeiramente ou no custo espiritual que isso vai ter para a nossa vida e para a nossa família? Elimeleque optou pela abundância de bens, ao invés de estar na presença do Senhor com a sua família.
E, meus irmãos, no momento como a gente está vivendo hoje no nosso país, nesse feriado, existem sim pessoas que estão ganhando o mundo inteiro. Existem pessoas sim que estão ganhando muito dinheiro nesse momento. Existem pessoas que estão sim se divertindo, aproveitando a vida, satisfazendo tudo que os seus olhos veem pela frente, sim. Mas Jesus certa vez perguntou: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é a pergunta que fica, meus irmãos, porque sim, Moab, a gente não está negando que em Moab estava melhor, sim, tinha mais recurso lá, tinha mais dinheiro lá, as coisas estavam melhores lá. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Teve uma outra pessoa na Bíblia que também passou por falta de pão. Jesus. Durante 40 dias, Jesus foi levado ao deserto, foi tentado, e naquele momento também faltou pão. Naquele momento, Jesus também teve fome. Mas diferente de Elimeleque, Jesus não abriu mão das suas prioridades. No momento da crise, no momento que faltou pão, no momento que Jesus foi tentado, há uma solução até melhorzinha, né? Em vez de, não estão me mudando para Moab, vou só transformar essa pedra em pão. Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem coisa na nossa vida, meu irmão, que é mais importante do que o nosso conforto. E hoje, meus irmãos, a gente é viciado em conforto. A gente nunca viveu de forma tão confortável. Óbvio, meus irmãos, eu sei que existe a região do nosso país, eu sei, estou falando do censo aqui comum, Rio de Janeiro. A gente nunca teve tanto conforto, meus irmãos. A gente é viciado nisso. Antigamente, eu sei que também tem gente que ainda pega ônibus, eu sei, irmão, senso comum. Antigamente, a gente ia para o ponto do ônibus, ficava lá vivendo pela fé, esperando que o ônibus ia chegar em algum momento. A gente vivia pela fé naquela época, né, irmão? Você ficava lá muito tempo esperando, e você cria que o ônibus ia chegar, e se duvidar, você já conhecia o motorista, o pessoal que pegava o ônibus naquele horário, não é assim? Hoje em dia, a gente pede um Uber. Se o Uber está aparecendo 5 minutos, está demorando muito. E você está vendo que a pessoa está vindo, e a gente fica: nossa, não vou cancelar, está demorando 5 minutos. E antigamente a gente ficava lá, crendo que o Senhor ia estar com a gente lá, né? E hoje em dia o Uber demora 5 minutos, a gente já está agoniado. Falei: não, vou cancelar, que isso, que absurdo que demora 5 minutos. Como a gente é viciado em conforto. Hoje em dia a gente está com fome, a gente abre lá o aplicativo de comida, fica lá meia hora. Hoje em dia a gente bota às vezes um negócio para assistir, nos 50 streamings que a gente tem, fica 50 minutos para escolher o que assistir. Começa a assistir e fala: ih, tá chato, né? Ah, não vou ver esse filme não. Antigamente a gente viu o que estava passando, né? Não era assim? Você via? Porque estava Duro de Matar pela 1000ª vez no Natal. E você via 50 vezes o mesmo filme, tinha 50 comerciais e a gente assistia. Hoje em dia a gente começa a ver um filme, tá meio chato de adiantar. A gente é viciado em conforto. Só que tem uma coisa que é mais importante do que o nosso conforto, que é mais importante do que o nosso projeto de vida. É a palavra que sai da boca de Deus. Então, às vezes, a gente precisa decidir o que vai ser prioridade da nossa vida. E como a gente viu aqui na vida de Elimeleque, a prioridade foi o projeto de vida dele. Ele resolve ir para Moab, esse lugar agradável. Só que no versículo 3, a gente vai ler aqui que morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa, a outra Noemi. Depois de terem morado por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Gente, era só um tempinho. Se você ler no versículo 1, diz que era por algum tempo, era só enquanto as coisas, né, não estavam bem, a gente fica lá um pouquinho. Quando as coisas melhorarem, a gente volta. Olha que bom esse plano. Só que o que era só um tempinho foram mais de 10 anos. E esse, às vezes, é o problema da gente fazer concessão. A gente dá uma concessãozinha aqui, é só um pouquinho, é só um tempinho, eu vou ficar sem ir para a igreja só um pouco, depois eu volto, é só uma noite, é só um carnaval, é só uma festa, é só um pouquinho. É só um trambique aqui no trabalho, é só um pouquinho, é só uma mentirinha. O problema das concessões é que elas começam um pouquinho, quando a gente vê, a gente já está tão emaranhado que a gente não consegue nem mais sair.
E o problema é que o que aconteceu com Elimeleque foi exatamente isso. O que era só um pouquinho, acabaram se tornando 10 anos. Mais de 10 anos. E o pior, não deu tempo de voltar. Não deu tempo de Elimeleque voltar para casa. Então, meus irmãos, eu creio que todos aqui já são do Senhor, mas se tem alguém aqui que não seja, ou que está nos assistindo por essa live, ou que vai ver esse vídeo depois, não demora para voltar para casa. Porque pode não dar tempo. A gente acha que vai viver para sempre. A gente acha que tem todo o tempo do mundo, como diz aquela canção, mas a gente não tem. Pode não dar tempo de voltar para casa. Infelizmente não deu para Elimeleque, não deu tempo de Elimeleque voltar para casa. E às vezes, meus irmãos, não é só uma questão de vida ou morte. Às vezes é uma questão de viver o que Deus tem para a nossa vida. Às vezes, meus irmãos, a gente perde tanto tempo, com tantas concessões, com tantas coisas bobas, com tanto que a gente perde tempo de viver o que Deus tem para a nossa vida, porque a gente está distraído com as coisas de Moabe, distraído, como a gente leu no início, com aquilo que é transitório, em vez da gente focar naquilo que é eterno. O Senhor tem tanta coisa para fazer na nossa vida, e às vezes a gente perde tempo com as coisas de Moabe, em vez de estar gastando tempo buscando o que é eterno. E Elimeleque, infelizmente, morre, e Noemi fica ali com seus 2 filhos. E é interessante essa brecha que a gente percebe aqui no texto. Elimeleque morre, e ela fica com os 2 filhos. Noemi podia ter ido embora. Noemi podia ter falado, Malom, Quilion, vamos embora daqui. Vamos embora dessa terra, isso aqui não é a nossa casa, isso aqui não é o nosso povo. O pai de vocês já morreu, vamos embora daqui. O problema é que já era tarde demais. Os meninos já tinham feito amizade com o pessoal do condomínio de Moabe. Já jogavam futebol com a galera. Já tinha até namoradinha. Olha só, não deu mais tempo. E aqui fica uma alerta aos pais. Eu não tenho filhos ainda, mas glória a Deus fui criado na igreja, glória a Deus pela vida dos meus pais por isso. Mas eu falo com base no que a Escritura me diz. Meus irmãos, ter filhos e criar os filhos com tudo do bom e do melhor, com a melhor escola, com natação, com balé, com judô, estudando na escola bilíngue, isso tudo é uma bênção. E que assim o Senhor possa prover na vida dos irmãos. Mas o que os seus filhos mais precisam é de Jesus. E a gente precisa ensinar as nossas crianças a terem como prioridade as coisas que são eternas, e não as coisas que são de Moabe. E o problema aqui de Elimeleque é que na casa dele tinha um discurso que Deus era rei. Deus era rei, olha meus filhos, Deus é rei, está no meu nome, Deus é rei. Mas a prática da vida, os ritmos daquela família estavam todos em Moabe. Deus era rei no discurso, mas na prática da vida da família, eles estavam todos morando em Moabe. Então, na hora que o pai faleceu, os meninos falaram, vou voltar para Israel, por quê? Nem conheço aquele pessoal. Deus é rei, tudo bem, mas eu vou ficar aqui em Moabe. Já aprendi os valores daqui, já aprendi as prioridades daqui, vou ficar aqui. Já tenho um namorado aqui, já tenho meus amigos aqui, vou voltar para Israel para quê? E essa semana eu estava até escutando um pastor que também é pedagogo. Ele estava falando justamente sobre isso, sobre os ritmos de vida de famílias. Sobre como isso é pedagógico. Que por mais que a gente venha na igreja, tenha ali a tia que ensina, que dá aula, a gente escuta o pastor pregar, mas os ritmos da nossa vida são pedagógicos. Como assim? O que a gente escuta nos ensina, a forma como a gente prioriza o nosso tempo no dia a dia nos ensina, os nossos relacionamentos, as conversas que a gente tem, tudo isso dita o ritmo da nossa casa. Isso passa para as crianças. Deus é rei, mas meu pai fala que o importante é ter dinheiro. Deus é rei, mas quando a gente pode ir para a igreja ou para outro lugar, a gente vai para outro lugar. Quando o papai e a mamãe não tiverem mais, os meninos vão viver de acordo com o ritmo de Moabe ou com o ritmo do Senhor. Isso vale, meus irmãos, a gente está falando de crianças porque elas absorvem mais, mas isso vale para todos os relacionamentos da nossa vida, casamento. Meu marido fala uma coisa, mas ele pratica, minha esposa fala uma coisa, mas eu pratico o que eu falo. Nós precisamos viver a nossa vida de acordo com o ritmo do céu e não de acordo com o ritmo de Moabe. E a gente vê aqui que, infelizmente, não deu tempo também para Malom e Quilion.
Deus era rei, mas eles viviam de acordo com o ritmo de Moabe. Eles acabaram, meus irmãos, ficando lá. E é por isso que é importante a gente pensar que existem decisões na nossa vida que elas têm impactos eternos. A gente pensa que a gente faz as coisas só aqui agora. Meus irmãos, decisões na nossa vida, vir ou não na igreja, escutar ou não determinado tipo de coisa, ler a Bíblia constantemente ou não, tudo isso vai tendo aos pouquinhos um impacto eterno na nossa vida. Como teve aqui na vida dessa família. Infelizmente, Malom e Quilion também acabam não voltando para Israel. E a gente vê que uma família marcada por uma tragédia. A mãe que perdeu seus filhos. Mas não existe família difícil ou história triste que não possa ser alcançada pela graça de Deus. Então, não sei qual é a sua história, quais são as marcas que você carrega, quão difícil talvez tenha sido a sua criação, quais tragédias você enfrentou, mas existe uma medida de graça e de restauração do Senhor para a sua vida. Deus pode transformar o choro em riso, a tristeza em alegria, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. É isso que o Senhor tem para a nossa vida, é isso que o Senhor tinha aqui para essa família. Então Noemi ficou lá em Moabe e ela já não tinha mais nada a perder, né, gente? Já tinha perdido o marido, tinha perdido os 2 filhos, vai fazer o que lá, né? E quando Noemi, versículo 6, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 noras para sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Tal como o filho pródigo, Noemi chega no fundo do poço, olha e fala, não tem nem o que comer aqui. Ouvi falar que lá na casa do meu pai tem comida, vou voltar para lá. Você vê que inicialmente a motivação de Noemi não é exatamente muito cristã, né? Digamos assim, ela não está com, eu preciso voltar para o Senhor, eu preciso dar um jeito. Não, ela fala, estou com fome, lá tem comida, eu vou para lá. E amém, meus irmãos? Às vezes a gente vai vir para Jesus meio quebrado mesmo, com a motivação meio errada, querendo dar um jeito na vida, mas Jesus, ele aceita. Vem como estás. E no caminho a gente vai restaurando, você vai me conhecendo, vai dando um jeito. Então o importante, meus irmãos, é a gente estar com Jesus. É estar na casa do Pai. Mas eu não estou pelo motivo certo. Jesus vai restaurando o motivo, você vai permitindo Jesus trabalhar na sua vida, ele vai restaurando. Só vem. E Noemi vai. Só que ela vai com as 2 noras. Como a gente leu aqui no versículo 7. Eu vou ler agora um trecho que é um pouquinho mais extenso, mas que é um momento dramático aqui da história. Ela sai com as 2 noras, versículo 7. E disse-lhe Noemi, versículo 8. Vão, retornem para a casa das suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança. Segurança onde? No lado do outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida. Elas começaram a chorar alto e disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, a mulher está andando embora. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e desse à luz filhos, iriam esperar vocês até que eles crescessem? Ficariam sem se casar? De jeito nenhum. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. A gente chega aqui no momento dramático dessa história. Noemi fala, vou voltar para casa. E ela vai levando a tiracolo 2 viúvas moabitas. E ela novamente olha a situação com olhos naturais. Com olhos daquilo que é transitório. Realmente, meus irmãos, fazia muito mais sentido elas ficarem em Moabe. O que elas iam fazer em Israel? Pensa só. Quem ia querer casar com 2 viúvas moabitas ainda por cima? Vantagem para quem? Muito mais seguro, confortável. O projeto de vida ia dar muito mais certo para elas em Moabe, gente. Ela fala, vocês vão encontrar segurança onde? No lado de outro marido. É isso, minha filha. Não vai para Israel comigo. Só que Noemi perde a oportunidade de apresentar o Deus verdadeiro. Noemi, por mais amargurada, e realmente a situação estava muito difícil,
Mas Noemi podia talvez ter falado, minha filha, vão comigo sim. Vão, porque eu sei que a situação está ruim, mas lá em Israel tem um Deus que vai cuidar da gente. A segurança de vocês não vai estar no lado de outro marido, não, vai estar no Senhor. Inclusive, lá em Israel tem leis, que pela legislação de Israel está lá em Levítico, essas mulheres seriam protegidas. Havia leis que iam garantir o sustento para as viúvas, que ia garantir o sustento para o estrangeiro. Estava tudo na lei. Noemi podia ter falado, vamos sim, minhas filhas, vamos que Deus vai dar um jeito na história. E Noemi fala novamente, não, olha, a segurança, o sustento, o dinheiro, o projeto de vida, o casamento, tudo vai dar certo para vocês em Moabe, porque lá, estatisticamente falando, a segurança está lá. Noemi olha novamente a situação com olhos naturais. Talvez também Noemi podia, o texto não deixa isso claro, mas alguns estudiosos talvez acreditam que Noemi também estava com um pouco de vergonha. Imagina, você saiu de Israel com marido, 2 filhos, tu volta para casa sem marido, sem filho, e com 2 viúvas, moabita, tira-colo. Imagina o que o povo ia falar. As vizinhas, tudo, ih, quem voltou? E ainda trouxe com ela aquele pessoal lá de Moabe. Sei não, hein? Não vamos chamar ela para vir aqui em casa, não. Imagina o círculo social de Noemi. Está excluída. Ela tenta se livrar do pessoal. E ela tenta, meus irmãos, que você vê aqui no texto, ela insiste. Vai, não fica comigo não, volta para casa, volta para casa, volta para casa. E de tanto ela insistir em voltar para casa, Orfa volta. Orfa desiste. Orfa pensa com Noemi e fala, mas Noemi tem razão mesmo? O que eu vou fazer lá? Ninguém me conhece. Não conheço esse pessoal, não falo a língua deles, não conheço os costumes. Mais garantido é realmente voltar. Só que quando Orfa desiste, ela não somente some dessa história aqui. Ela some da história. Ruth, a gente vai ver diferente. Ruth, ela entra para uma história muito maior do que a dela. Ruth, quando se posiciona, ela entra na história da redenção. Orfa, a gente não sabe nem mais o que foi de Orfa. Não sei o que foi de Orfa. Não sei nem se ela conseguiu outro marido. E, meus irmãos, a gente novamente tem que tomar muito cuidado com a prioridade do nosso coração, dos nossos planos. E às vezes, meus irmãos, nós como cristãos, como família de Deus, a gente tem que tomar cuidado com os conselhos que a gente dá para as pessoas. Porque, meu irmão, Noemi era do povo de Deus, Noemi conhecia a lei, mas ela deu o conselho errado. E o conselho errado de Noemi custou muito caro para Orfa. E a gente tem que tomar muito cuidado com os conselhos que a gente dá para as pessoas e também que às vezes a gente escuta. Como eu falei, hoje em dia a gente tem pregação no YouTube, a beça. A gente tem um monte de gente que fala de Jesus, que fala em nome de Deus, mas nem tudo que fala em nome de Jesus é de Jesus. Então, que a gente tenha também discernimento com as coisas que a gente escuta. Às vezes, um reels que a gente vê no Instagram, um negocinho assim, uma postagem bonitinha que parece de Jesus. Pode parecer que é de Jesus, mas a gente tem que tomar cuidado com os conselhos que a gente escuta por aí. A segurança é de Jesus, mas garante tua vida. Sabe aquele discurso? Garante teu primeiro, que ninguém vai te ajudar, não. Você tem que se garantir. Meu irmão, isso não está na Bíblia, não, tá? Garante o teu, meu irmão, porque aqui o mundo é uma guerra, ninguém te ajuda. Todo mundo nasceu sozinho, vai morrer sozinho. Cada um por si, Deus por todos. Meu irmão, isso não está na Bíblia, não. Isso não é povo de Deus, não, tá? E a gente tem que tomar cuidado com os conceitos que a gente escuta, com as matemáticas que a gente usa para planejar a nossa vida. E Orfa vai embora. Mas Ruth não. Ruth é crente. Ruth se converteu, a gente não sabe nem como. Que encontro foi esse que ela teve com Jesus? Ela se converteu, a menina não é crente. Que a gente vê aqui no versículo 15. Então, Noemi, a Orfa já foi, a Ruth ficou. Noemi não desistiu, ela estava ali disposta a mandar todo mundo embora. Ela falou, então Noemi aconselhou, veja a sua concunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Olha isso, meus irmãos. Volta com ela para o Deus dela, volta lá. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Como eu falei, a Ruth se converteu, meu irmão, porque a Noemi, ela tentou fazer a bichinha desistir, né? Tentou, fez força ali para a menina não ir com ela. A Ruth falou, eu vou. E Ruth, ela faz um voto radical
com Deus, com o seu povo e com Noemi. Ela fala, eu vou servir o seu Deus, custe o que custar. Eu vou viver no meio do seu povo, custe o que custar. E eu vou cuidar de você. Meus irmãos, ela estava disposta. Olha só, pensa só. Ela estava saindo da casa dela. Pai para um povo que ela não conhecia. Ela não tinha ninguém, meu irmão. Naquela época, as mulheres precisavam de um marido, de um pai. Ela não tinha nada. Ela não tinha marido, ela não tinha filho, ela não tinha nada. E ela sai da casa dela e fala, sogra, eu vou ficar com você até o fim. E ela não fala só até o fim, só até, tipo, eu vou ficar um pouquinho com você até se estabilizar, depois eu volto. Eu vou para Israel, se tiver um solteiro bonitinho lá, por lá. Não. Ela fala, onde você morrer, eu vou morrer. Sabe o que quer dizer? Depois que tu morrer, eu vou ficar lá até eu morrer. Que loucura, meu irmão. Ela vai para Israel com nada, só uma sogra amargurada que nem queria que ela fosse. E ela vai. O Ruth faz o caminho oposto de Elimeleque. Enquanto Elimeleque sai da terra do Senhor, da terra prometida, buscando conforto, Ruth sai da terra do conforto e vai rumo ao desconhecido. Ela faz um pacto com o Senhor e fala, eu vou servir a esse Deus, eu vou cuidar de Noemi, eu vou viver no meio do seu povo, custe o que custar. Não sei se eu vou casar, não sei se eu vou ter filho, não sei se eu vou ter trabalho, eu sei que eu vou. E será que eu e você estamos dispostos a fazer esse pacto radical com o Senhor e com o seu povo? Porque, meus irmãos, as palavras, às vezes, elas vêm para desanimar. Como as palavras de Noemi, meus irmãos, tentaram desanimar a todo custo, Ruth. Mas ela não desanimou. Será que a gente, ao longo de 2024, se a gente ouvir palavras de desânimo, será que a gente vai fazer como órfão e falar, é verdade, melhor mudar de ideia? Ou será que a gente vai permanecer, mesmo feridos, mesmo machucados? Será que quando aparecerem outras propostas melhores, a gente vai voltar para trás? Ou a gente vai falar, eu vou seguir a Jesus, custe o que custar. Se isso me custar os meus projetos pessoais, eu vou continuar. Se isso me custar um emprego, eu vou continuar. Se isso me custar um relacionamento, eu vou continuar. Que nós possamos ter essa fé radical que Ruth teve de servir ao Senhor, de servir ao povo do Senhor. E, meus irmãos, esse particularmente é um dos textos que eu considero mais bonitos da Bíblia, tá? Essa declaração de Ruth para Noemi, eu acho linda. A gente usa em casamento, né? É super bonito, todo mundo se emociona. Mas, diante dessa declaração lindíssima, sabe o que Noemi responde? Nada. Meus irmãos, tu escuta uma declaração dessa, no mínimo é a me abraçar, chorar, eu também te amo. Noemi não responde nada. Meus irmãos, Ruth também estava sofrendo. Ruth também perdeu o marido. Ruth também não tinha mais nada. Ruth estava saindo da casa dela para viver Deus sabe como. Ruth também estava sofrendo. E naquele momento de sofrimento das duas, elas podiam ter, né, se abraçado, vamos lá, vamos para cima. Mas Noemi não diz nada. Eu, meu irmão, nessa hora eu ia embora. Eu ia falar, ó, firmou a declaração bonita, tu nem me deu uma moral, chega, né? Há limite. Mas Ruth aqui nos ensina sobre amor sacrificial. E mais do que nos ensinar sobre amor sacrificial, Ruth nos aponta para o amor de Jesus. Um amor que é muito maior do que o que Ruth tinha por Noemi. O amor de Jesus por nós é aquele que nos acolhe nos momentos mais sombrios. É aquele que insiste com a gente, mesmo quando a gente nem quer. É aquele que nos persegue. É aquele que nos alcança. É aquele que fala aos nossos corações, que fala, eu não desisto de você. Eu sei que está tudo ruim, mas eu tenho um plano para a sua vida. Eu sei que tudo saiu do seu controle, mas eu não vou te abandonar. Eu sei que parece que você está sozinha, mas você não está. Eu sou um Deus de segundas chances, vamos, ainda tem vida pela frente, ainda tem coisa boa para acontecer pela frente. Esse é o amor de Jesus por nós. E Ruth, o amor de Ruth aponta para esse amor sacrificial de Jesus. Mas Ruth não somente aponta para o amor sacrificial de Jesus, mas Ruth também nos ensina a ser igreja. Porque, meus irmãos, ser igreja às vezes é isso, às vezes a gente está sofrendo. Ruth estava sofrendo. E eu não estou falando para a gente anular os nossos sofrimentos. A gente chora sim. Mas Ruth, mesmo no momento de sofrimento,
Mesmo no momento de dor que ela estava passando. Ela falou, eu vou cuidar de Noemi também. Isso é a gente ser igreja. É como o apóstolo Paulo nos ensina, levar as cargas uns dos outros. O problema é que Noemi aqui vacilou, né? Noemi podia ter, né? Pelo menos dar um abraço em Ruth. E, meus irmãos, às vezes ser igreja também é isso. Às vezes é insistir em pessoas que aparentemente não estão nem dando bola para a gente. É orar por pessoas que a gente vai olhar e falar, Deus, como? Mas Ruth insistiu. Meus irmãos, não tinha indícios de nada aqui, mas Ruth insistiu. Ruth fez uma promessa, eu vou continuar, traduzindo aqui para o crentez de hoje, eu vou continuar orando por você. Eu vou continuar insistindo na sua vida. Eu vou continuar te amando. Ainda que você pareça que não queira, eu vou continuar. Então que nessa manhã a gente não venha desistir de orar pelos nossos. Insistir em pessoas que talvez hoje estão distantes, num feriado como esse, talvez estão bem longe do caminho do Senhor, mas que a gente não possa desistir de orar por eles. Porque Ruth insistiu. E aqui a gente vê a Noemi, né? Noemi tomada pela amargura. Versículo 19. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado. Imagina, gente, naquela época não tinha Instagram para postar voltando para Israel. Não tinha. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, olha só, minha mulher acabou de chegar. Não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe de desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a Moabita. E elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. O nome Noemi, que ironia, significa agradável. Deus tem senso de humor, tem, gente? O nome de Noemi significa agradável. E ela volta para Israel já naquele bom humor, né? Agradável para quem? Bom dia para quem? Tá tudo ruim. Não tem bom dia para ninguém, não. Tá tudo amargo, tá tudo ruim na minha vida, tudo deu errado. Todo mundo olhando para minha cara agora, voltei de mão vazia, voltei sem nada, perdi meu marido, perdi meu filho, não tá bom para ninguém. É assim que Noemi volta para Israel. Só que assim, eu imagino o constrangimento, meus irmãos, porque eu ia tentar entrar no texto, né? Eu imagino o constrangimento de Ruth, do lado. Imagina, você tá ali, você deu uma moral para a sogra, tu tá arriscando a tua vida, tu tá disposta a dar a tua vida por essa mulher. Tu tá parada aí do lado, ninguém te conhece. E aí, Noemi, nada. Não sei o quê, tá. Voltei sem nada. E Ruth, prazer, nada. Gente, você já teve numa roda que, tipo assim, você conhecia a pessoa, ninguém te apresentou para a roda? É horrível, né? Fica aquele... horrível. Isso aqui que aconteceu com Ruth, chegou lá, nem conhecia ninguém. Todo mundo já estava olhando torto para ela porque ela é moabita. E Noemi fala, eu voltei sem nada. E Ruth ali do lado, disposta a dar a vida por ela. Voltei sem nada? E Ruth? Ruth é nada? Ruth está disposta a trabalhar para você, a cuidar de você, a dar a vida por você, e você diz que voltou sem nada? Eu sei, Noemi, que a vida foi difícil com você. Eu sei que muita coisa deu errada, mas tem um lampejo de graça de Deus do seu lado, e você não percebeu. E às vezes, meus irmãos, a gente está tão amargurado pela vida, pelos problemas, pelo que não deu certo, pelo projeto que não foi, que a gente perde os lampejos de graça de Deus do nosso lado. O começo de algo novo de Deus que às vezes está do nosso lado e a gente está tão amargurado, tão pesado, tão reclamando das coisas, que a gente nem vê o que Deus está fazendo. Deus estava fazendo algo novo. Deus estava trazendo uma restauração para a vida de Noemi e Noemi nem percebeu. Chamou a bênção de nada. Meus irmãos, ao longo desse ano de 2024, ao longo da nossa vida, situações adversas vão acontecer. Planos serão frustrados. Coisas que a gente não imaginava acontecem. Mas que a gente não deixa a amargura tomar conta do nosso coração, a ponto da gente não perceber a graça de Deus.
Esses tempos no Instagram tá na moda aquela música, Deus, eu tenho tantas... Todo mundo coloca essa música, né? Mas que essa não seja só uma musiquinha do Instagram, que seja uma realidade da nossa vida. Que a gente veja as tantas bênçãos do Senhor. Ah, a porta de emprego não abriu, mas, Senhor, obrigado porque eu continuo empregado. Senhor, o casamento não veio na época que eu imaginei, mas, Senhor, obrigado porque o Senhor tem me dado saúde, tem me dado vida, tem me dado... Senhor, obrigado porque eu tenho uma igreja, meus irmãos. A gente tem uma igreja, é uma bênção. Obrigado porque eu tenho alimento na minha casa. Obrigado porque eu tenho saúde. Que a gente possa perceber esses lampejos de graça e ser grato para perceber e viver o novo de Deus para a nossa vida. Já estamos caminhando aqui para o final. E eu queria também deixar um alerta para a gente que às vezes é mais velho na fé, às vezes um pouquinho mais velho também de idade. Porque às vezes a gente vai pegando uma experiência de igreja, ou às vezes a gente vai passando por mais experiências de vida, e a gente vai ficando meio ranzinzinha, né? A gente vai ficando meio chatinho, vai. Ah, por exemplo, vamos fazer tal coisa. Ah, mas vamos, pastor? Vamos mesmo? 21 dias de jejum, tudo isso. Não é porque a gente não resolve em 7, né? Para que 21? Ah, mas vai fazer o passeio do vertical. Ah, mas vai fazer o passeio do vertical na floresta? Tem certeza? Ah, não sei, né? Ai, meio chato. Aí vai ficando meio, tô cansado. Tô meio, sabe? Para que tudo isso? Não, vai ter 3 cultos no domingo, pastor. Para que tanto culto? Nossa. Vai ter terça conexão. Nossa. Segunda tem negócio terça. Ai, muita coisa. Ai, que saco. A gente fica meio ranzinzinho assim com as coisas. Fulano é meio chato. A gente vai ficando meio mical. Sabe, mical? Ai, Davi, para que essa festa toda para Deus? Tu precisava fazer isso tudo? Sabe? Menos, para que tá feio. Meus irmãos, Deus gosta de gente tipo Ruth, que vai. Deus gosta de Davi, que faz festa. Deus, meus irmãos, eu não vejo na Escritura nenhum momento que Jesus falou assim, ai, filho, para, menos. Nunca vi Jesus fazer isso. Deus criticou, sim, gente que gritava pelas ruas, mas que o coração estava longe dele. Isso Deus critica. Mas gente que é genuína na sua intensidade, na sua adoração, nunca vi Jesus rejeitar, não. Muito pelo contrário. Quando a mulher quebra o vaso, e o pessoal fala, ih, para que tudo isso, gente? Dá para os pobres. Aqui, não, Jesus fala, vai ser para a memória dela. Então, meus irmãos, às vezes, como um cristão mais maduro, mais tempo de igreja, que a gente não se ingesse. Que a gente não se coloque dentro de caixinhas. Que, sabe, que a gente acha que Deus vai fazer dessa forma. Que, tudo isso é para quê? Já sei. Não. Deixa Deus ser Deus na nossa vida. Vamos deixar o Senhor agir. Vamos ser assim radical e extravagante como Ruth foi. Até contar um testemunhozinho, que é na verdade do Igor, um testemunho. Que sexta. Ele foi numa conferência, né? Estava lá o pastor Subirá, em Niterói. E ele contou que ele saiu para almoçar, e ele falou que estava um calor terrível, então dá glória a Deus pelo ar-condicionado dessa igreja. Ele falou que estava um calor terrível, estava suando. Aí ele falou, comprei uma camisa do evento, que eu já estava pingando de suor, comprei uma camisa do evento e fui almoçar. E ele ainda comprou uma camisa vermelha, assim, um negócio discretíssimo. Ele foi almoçar. Ele falou que tinha um pessoal da equipe do evento da igreja que foi para o shopping fazer um evangelismo. E que ele falou que em dado momento o pessoal começou a cantar no meio do shopping. Ele falou que por fora ele estava crente, mas por dentro ele estava pensando, meu Deus, que vergonha. O pessoal todo cantando aqui no meio do shopping, para que tudo isso? Meus irmãos, e o Igor, se você conhece o Igor, você sabe que assim, se fosse eu já tinha me enfiado numa lixeira. Mas o Igor, ele ainda, fica ali. Mas ele falou que por dentro ele estava pensando, meu Deus, para que tudo isso? Que vergonha, o pessoal todo olhando para a gente e tal. Mas ele falou que quando acabou, ele tipo, acabou, né? Glória a Deus. Mas ele falou que quando acabou, como ele estava com a camisa do evento, as pessoas acharam que ele estava, né, também com a equipe. Ele falou que as pessoas vieram falar com ele, que igreja é essa? Que é isso? Que música é essa que vocês estavam cantando? O que está acontecendo? Ele falou que ele tomou um susto, porque ele falou assim, gente, o pessoal gostou. Ele falou, na minha cabeça do crente, meio engessado, ele falou assim, eu estava achando meio brega, assim, né, meio... Mas ele falou, quando acabou, as pessoas vieram falar com ele. Pô, que legal. Você é desse evento? Você é dessa igreja? O que está acontecendo? E para testificar que era verdade, olha como o mundo é pequeno. Tinha uma amiga minha que é de uma outra igreja, que a mãe dela estava lá.
no shopping, a mãe dela é afastada. Ela falou para essa minha amiga, falou, nossa, teve um negócio bonito aqui no shopping, uns jovens cantando umas canções de Jesus, falando umas coisas bonitas. Inclusive, viu o marido daquela tua amiga, o cabeludo estava lá, de camisa vermelha. Eu falei, rodeados por uma grande nuvem de testemunha, não é mesmo? Mas às vezes, meus irmãos, a gente quer engessar o agir de Deus, a gente quer ficar meio amargurado, a gente vai passando pela vida, o nosso cansaço, o nosso trabalho, os nossos achismos, as nossas feridas vão deixando a gente pesado. Mas que a gente se abra para o que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa igreja. E para a gente encerrar aqui, tem um detalhe nesse final desse capítulo. O capítulo começa falando de uma fome, mas ele encerra falando que era o início da colheita. E eu creio que há algo de profético nesse texto aqui, que era o início da colheita. Era um novo de Deus que estava brotando ali. E esse é um ano de céus abertos sobre a nossa igreja. É um ano também de colheita. Até a Isa, na terça-feira, na hora da oração, ela falou sobre isso. E a gente vai ser quem nessa hora da colheita? A Noemi, vai fazer isso, pastor, vai ter que... Ou a gente vai ser a Ruth que vai falar, vamos sim. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, vamos, não vamos. Esse ano a gente vai, esse ano a gente vai romper, esse ano a gente vai colher. Conta comigo. Quem a gente vai ser nesse tempo de colheita? E essa história, meus irmãos, ela não é só uma história de uma mulher, de uma família, não. Essa é uma história profética e geracional. Porque quando Ruth se posicionou, ela não somente foi abençoada, ela abençoou quem estava do lado dela, que era Noemi, e ela foi mãe de Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi, até Jesus. O posicionamento de Ruth fez com que ela entrasse na história de Deus. Será que eu e você queremos nos posicionar para entrar na história do que Deus está fazendo nesse tempo? Ou será que a gente vai ficar muito distraído com as coisas transitórias de Moabe? Ou será que a gente vai olhar para o que é eterno? Meus irmãos, é tempo de colheita. E Ruth foi para a colheita. A gente vai ver depois, se você quiser continuar a história em casa. Ruth, ela vai para a colheita. Ruth, ela estava com dores, ela estava com tristezas no coração, ela estava sozinha, mas ela foi para a colheita. Ela falou, eu vou colher sim. Eu vou trabalhar sim. Meus irmãos, eu e você precisamos trabalhar para Jesus. Não só por nossa causa, por causa das nossas bênçãos, mas por causa dos irmãos que estão do nosso lado e por causa das gerações que virão. Eu e você, a gente precisa se posicionar hoje, buscar o Senhor hoje, não desanimar hoje, não reclamar hoje, não cansar hoje. É por causa da Laura, é por causa da Maria, é por causa do Miguel, é por causa do Enzo, é por causa do Leozinho, é por causa deles. Ruth, quando ela se posicionou, ela foi bênção para gerações que ela nem conheceu, meus irmãos. A gente precisa não desanimar hoje de vir para o Senhor, de vir para a igreja, de servir no vertical, porque um dia a Laura vai ser do vertical. A gente não pode desanimar hoje de servir ao Senhor, porque um dia a Maria vai estar talvez cantando aqui no louvor. E, meus irmãos, para isso acontecer lá na frente, a gente precisa se posicionar hoje. A gente precisa ter uma decisão radical em servir ao Senhor. Não é somente uma decisão, eu recebo Jesus na minha vida. Não, eu me comprometo com Jesus e com o povo dele. A gente precisa decidir isso hoje na nossa vida. Não só por nós, mas por aqueles que ainda virão, meus irmãos. Como disse essa palavra, um tempo de colheita está chegando, meus irmãos. E eu quero fazer parte da história que Deus está escrevendo, amém? Vamos nos colocar de pé.